Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo na graça do Senhor Jesus. Em Política à Luz da Bíblia, quero trazer um tema: patriota ou bolsonarista? Em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uma pátria é como uma igreja, formada de famílias e indivíduos. O formato de pátria e igreja vieram juntos após Deus ter instruído a família. E assim também Deus, ao instituir a família dessa forma, não existe pátria e nem igreja se não existir a família. Isto é uma verdade absoluta. Quando Cristo veio ao mundo, estava em fragmentos a família e a pátria. Tanto a nação de Israel como a pátria, quanto a família, Cristo veio, então, para restaurar a ambos. Cristo era e é e sempre será o Verbo, a palavra, o unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Isso significa que uma pátria ou igreja, para ser reconhecido como chama de luz, precisa estar arraigada nesses quatro pilares. Se isso, uma pátria ou uma igreja está em frangalhos, é impossível ser patriota ou uma igreja, ou ter uma pátria ou uma igreja sem Cristo. Ser patriota é uma coisa, ser bolsonarista é outra coisa. O Bolsonaro é o ícone atual do patriotismo brasileiro. Se caso o Bolsonaro deixar de ser patriota, você deixa de ser patriota? Creio que Bolsonaro não faria isso. Um verdadeiro patriota jamais deixa de ser patriota. Mas um mero bolsonarista pode deixar de ser bolsonarista, pois ele nunca foi patriota. Chamar um patriota de bolsonarista é apenas uma narrativa, coisa que a esquerda só sabe fazer. Agora, ser lulista, petista e comunista é a mesma coisa. Todavia, existe uma exceção, pois o Lula ele é um encantador de serpente e de jumentos. Serpentes são os desonestos intelectuais, jumentos são os analfabetos funcionais, usado como massa de manobra até que caia a ficha, restando apenas os comunistas de plantão. A quem pertence o comunismo? João 8,44. Quem é o pai da mentira? Que verdade há no comunismo? Porque o comunismo não é tão odiado quanto o nazismo, embora tenha matado muito mais. O comunismo matou 70 milhões de pessoas na China, mais de 20 milhões de pessoas na União Soviética, 3,9 milhões na Ucrânia. Exterminaram 33% da população da Camboja, sem falar na Rússia, Vietnã, etc. Motivos: o nazismo fizeram o holocausto em termos de maldade. Os comunistas tinham sempre a narrativa para justificar. Não creram na verdade, versículo 45, a verdade no contexto histórico. Era Jesus num cenário presente, é Cristo. E no pretérito do indicativo é Jesus Cristo. Por analogia, essa verdade está no patriotismo, na família e na igreja. É na verdade que nós tornamos discípulos de Jesus. João 8,31. Essa verdade é Cristo.
é a sua palavra, isto é a verdade. A verdade que liberta, João 8,32. Precisamos da verdade para vivermos, falar, escolher e podemos assim perceber que na Nicarágua, onde não há liberdade, os cristãos são mortos. Na Coreia do Norte, a Jovem Pan denunciou em 11 de 6 de 2023. Os cristãos são mortos por confessar a sua fé, pelo crime de lei chamado de antiteocracia. Na Suíça, onde a democracia é de verdade, um parlamentar ganha igual a um civil. É preciso que o parlamentar tenha que trabalhar 2 vezes, ter 2 empregos. Lá existe respeito pelo trabalhador. É preciso uma votação de bairro onde vão fazer uma benfeitoria. O presidente Figueiredo falou que iria reconhecer o sindicato do PT, só que eles vão instituir o comunismo. E para saírem de lá, haverá muito derramamento de sangue. Desarmaram o povo, deixando os bandidos armados, para depois fraudar as urnas. O ministro de Lula disse que os cristãos conservadores não terão 1 minuto de paz. Cuidado. Vamos à luta, porque é dessa forma que Deus abençoe.